Olá, irmãos, seja bem-vindo ao nosso canal, que a paz de Cristo seja com todos. Hoje nós vamos refletir sobre o seguinte tema: transformação interna ou externa? O que você acha? Qual dos dois deve prevalecer na nossa vida? Pense bem e nós vamos buscar no texto de Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16, a resposta para esse questionamento. Essa passagem bíblica, ela narra a respeito da cura que Jesus realizou de um homem leproso. E essa cura desse homem leproso é narrado nos 3 evangelhos chamados evangelhos sinóticos. Ou seja, Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4, fala sobre esse leproso. Marcos, capítulo 1, versículos de 40 a 45, também narra sobre esse texto. E Lucas, capítulo 5, versículos de 12 a 16. Esse fato é narrado nesses 3 evangelhos, conhecidos como evangelhos sinóticos. O que seriam esses evangelhos sinóticos? Na Bíblia nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos que narram a história, os feitos, os milagres, as realizações, a morte e a ressurreição de Cristo. Ou seja, do nascimento até a ressurreição de Cristo, nós lemos as narrativas nesses 4 evangelhos. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. A palavra sinótico, ela vem de 2 palavras gregas, uma preposição e a palavra ótico ou óptico. Essa preposição sim significa com, ou seja, um olhar conjunto. E a palavra sinótico, ela tem exatamente esse sentido. Uma ótica comum, um olhar comum. E esses 3 evangelhos, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. Quando você começa a ler os evangelhos, depois de você ter lido, por exemplo, o evangelho de Mateus, você vai perceber que Marcos também ele vai trazer fatos semelhantes. E você então percebe que você já leu aquilo em algum lugar. Quando você chega a ler Lucas, você vai ter certeza de que você já leu isso nos outros evangelhos. Então, por conterem grande quantidade de histórias em comum nesses 3 primeiros evangelhos, retirando então o evangelho de João, como eles vêm na mesma sequência e algumas vezes utilizando exatamente a mesma estrutura de palavras, eles são conhecidos como evangelhos sinóticos. É como Mateus, Marcos e Lucas olharam aquele feito, aquela realização de Jesus, ou uma parábola que ele tenha contado, eles viram de uma mesma forma, de uma mesma ótica e relataram em conjunto aqueles fatos. Ou seja, cada um do seu ponto de vista, mas todos eles relatando aquele fato. Eu escolhi para a nossa reflexão de hoje o texto de Lucas, porque fala a respeito de um leproso. E Lucas, ele era médico. E como médico, ele conhecia profundamente as questões da lepra naqueles dias de Jesus. Ele mesmo já havia cuidado de muitas pessoas com esse tipo de doença. Então Lucas, ele narra, do ponto de vista médico, até com mais detalhe do que os outros evangelistas.
E ele diz assim: e aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra veio a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Lucas capítulo 5, versículos de 12 a 14. Nós vemos aqui Lucas relatando que aquele homem estava cheio de lepra. Mateus e Marcos, eles dizem que era um homem leproso, mas Lucas, ele enfatiza e mostra que a lepra havia tomado conta do corpo daquele homem. Ele estava cheio de lepra. E essa era a condição. Então vamos ver, em primeiro lugar, a condição externa daquele homem. Ou seja, ele estava cheio de lepra, conforme o versículo 12. Ele estava com o seu corpo coberto com aquela doença. Hoje nós conhecemos a lepra como hanseníase. E naquela época, na época de Jesus, havia leis acerca da lepra que os judeus deveriam observar. Era uma lepra realmente profunda que aquele homem carregava. No livro de Levítico, e você pode então conferir depois, as leis acerca da lepra, elas deveriam ser observadas por todas as pessoas que tinham a hanseníase. E ela começava pequena, depois ela se espalhava. E Levítico diz que quando aparecessem essas manchas na pele do homem, ele deveria procurar o sacerdote. E a hanseníase, ela poderia então contaminar tudo que aquele homem tocasse, e muitas coisas Levítico diz que eles deveriam queimar após ser tocado por uma lepra que pudesse ser espalhada. Então Levítico, no capítulo 13, ele traz essas orientações, traz esses mandamentos acerca da lepra. E esse homem estava com o corpo coberto com a doença. A lei também dizia que o homem que tinha lepra deveria viver isolado, separado da comunidade. Ele não poderia viver em conjunto. E por onde quer que ele passasse, ele deveria gritar: leproso, 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 para que as pessoas se afastassem dele. E esse homem, então, com o corpo coberto com a doença, ele vivia isolado, ele passava por um isolamento, ele vivia separado por causa da doença que ele possuía. E como aquela doença não tinha cura, ele estava condenado à solidão. E outra coisa, ele sofria uma humilhação muito grande por causa da doença. A lepra, ou a hanseníase, hoje ela já é combatida em muitos países, mas em muitos lugares ainda ela continua sendo um mal muito grande. Hoje há como tratar a hanseníase, mas até pouco tempo não havia um tratamento específico para essa doença. E muitas pessoas acabaram ficando mutiladas, perderam dedos, partes do corpo, devido ao avanço da doença. E muitas dessas pessoas carregam esses traumas até hoje. Essa condição externa, ela machucava muito aquele homem que tinha essa
hanseníase. Mas além dessa condição externa, havia também uma condição interna. Vamos ver como estava a condição interna daquele homem. Lá no versículo 12, diz que ele tinha um desejo. E esse desejo que ele tinha, ou seja, o anseio que ele possuía, era de ser limpo, de ser curado daquele mal. Ele então vai expressar esse desejo ao Senhor Jesus. O seu desejo era ser limpo daquela enfermidade, ser curado daquela enfermidade. Uma enfermidade que o isolava, que o separava, que o machucava profundamente. As suas palavras expressam um clamor reverente a Jesus. Quando ele vê Jesus, ele se prostra sobre o rosto e diz: Senhor, se quiseres, podes limpar-me. E essas palavras, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me, ele está mostrando que ele crê em Jesus, que ele tem fé em Jesus. E essa oração, esse pedido, é uma declaração de fé. Ou seja, ele declara a sua fé no poder de Jesus. Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. Foi o que ele disse para Jesus. Prostrado, ajoelhado. Os outros evangelhos dizem que ele se ajoelhou. Lucas diz que ele se prostrou sobre o rosto, ou seja, ele não apenas se ajoelhou, mas ele se curvou até o chão, até com seu rosto no chão, para poder falar com Jesus. E declarou exatamente a sua fé. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. E essa atitude demonstra humildade e submissão ao Senhor Jesus. É uma atitude de reverência, é um clamor reverente, é uma atitude de humilhação, é uma atitude de humildade, de submissão ao Senhor Jesus, quando ele se prostra e se ajoelha diante do Mestre com seu rosto em terra. Eu fico pensando quantas pessoas já dobraram os seus joelhos diante do Senhor Jesus. Quantas pessoas buscam o Senhor Jesus de uma forma reverente quando estão diante dele, expressando os seus pedidos, os seus clamores, declarando a sua fé no seu poder, mas de uma forma humilde, submissa, reverente, de joelhos. Pense bem, a condição interna daquele homem era uma condição de busca, uma condição de fé e de confiança em Deus, de confiança no Senhor Jesus. Embora ele passasse por uma condição externa completamente deplorável, ele, naquele momento, expressa o seu coração, o seu interior, a sua fé em Jesus. E a condição externa, que muitas vezes nos deixa assustado, como por exemplo, nesse caso, onde uma pessoa tem o seu corpo totalmente tomado, ou então na condição de pessoas que perderam seus membros por causa da hanseníase. Um missionário que esteve na Índia, em viagem missionária, ele disse que naquele país existem muitas pessoas, muitos leprosos, que andam pelas ruas e eles não se distanciam das pessoas. Pelo contrário, eles vão até os turistas, eles tocam nas pessoas e eles continuam tocando nas pessoas, até que as pessoas então deem algum dinheiro para que eles possam ir embora. Algumas dessas pessoas
Ele disse: estão sem orelhas, sem as pernas, sem as mãos e dedos faltando. 95% da população mundial está imune à hanseníase, mas 5% da população pode contrair essa doença, principalmente quem vive nas regiões tropicais. Qual foi a atitude de Jesus? Aquele homem, ele não podia ser tocado. Aquele homem tinha que ser isolado socialmente das pessoas. Aquele homem, ele tinha que viver afastado da multidão. Mas quando ele vai em direção a Jesus, se ajoelha diante dele, ele não respeita o distanciamento naquela época, que era mais ou menos 1,80 m, 2 metros de distância que um leproso poderia ficar no máximo, né, de uma pessoa. Ele vem e se curva diante de Jesus e diz para Jesus que se ele quisesse, ele poderia curá-lo. Mas antes de responder aquele homem, Jesus não disse para ele: olha, você tem que respeitar o seu isolamento, você tem que ficar afastado. Não, a Bíblia diz que Jesus estendeu a sua mão e tocou aquele homem. Ele estendeu a mão e o tocou. Essa atitude de Jesus, com certeza, deixou todo mundo chocado. Não respeitou o isolamento, tocou o leproso, e todas as pessoas que estavam ali, eu posso até imaginar, devem ter colocado a mão na boca e deve ter dito, né? Aquela surpresa. Enquanto muitos recuavam, Jesus, ele se aproximava. A expressão original dessa atitude de Jesus, ou seja, o estender a mão, indica que Jesus o agarrou. Eu não sei se Jesus o abraçou, mas Jesus o agarrou ali naquele momento. Isso me faz lembrar uma história de um senhor, né, que parou certa vez numa estação para comprar um jornal e um garoto o seguia. E para onde ele ia, o garoto ia limpando a roupa dele, e quando ele parava, ele esfregava os sapatos daquele garoto, tirava as manchas das suas roupas, e quando ele ia pegar um táxi, chamar um táxi, o garoto ia lá e se antecipava, né? Chamava o táxi para ele. Então, quando aquele homem, né, viu aquele garoto fazendo tantas coisas assim, ele perguntou: garoto, eu conheço você? Ou você me conhece em algum lugar? E quando ele fez essa pergunta, o garoto riu para ele. Ele disse: não conheço o senhor. Mas um dia, quando o senhor passou aqui, o senhor me chamou de meu filho. E eu gostaria de fazer alguma coisa pelo Senhor. Eu gostaria de fazer alguma coisa para poder agradá-lo. Porque antes daquele dia, eu achava que não era filho de ninguém. O que as pessoas querem é que você tenha uma atitude, como a atitude de Jesus com relação àquele leproso. Jesus estendeu a mão e tocou aquele homem. Então, antes de falar qualquer coisa, Jesus estende a sua mão e o toca. E depois Jesus falou: eu quero ser limpo. Então, naquele momento, aquele homem que estava sendo segregado, que estava sendo isolado da multidão, no seu aspecto físico,
no seu aspecto social e no seu aspecto religioso, onde ele tinha sido fortemente afetado, porque no seu aspecto físico, a carne corroída, o pesadelo que ele tinha de ver partes do seu corpo simplesmente apodrecendo. No aspecto social, quando ele via que o contágio realmente era possível e que ele tinha que viver em isolamento, provavelmente ele tinha uma família. Nós não sabemos se ele era casado, se ele tinha filhos. O fato é que ele estava isolado. E no aspecto religioso, aquele homem, por causa da religião judaica, ele era considerado impuro. Então ele estava excomungado, ou seja, ele estava fora. Um homem impuro. E quem o tocasse também se tornaria impuro. Mas Jesus estende a sua mão e o toca. Foi isso que Jesus fez. Essa atitude de Jesus em relação a esse homem. Eu sei que hoje nós estamos passando por algo semelhante. Pessoas com Covid. Eu não estou dizendo que você deva ir e abraçar essas pessoas. Mas você precisa entender que essas pessoas, quando são isoladas, quando são deixadas de lado, quando elas são recriminadas, quando nós passamos a ter medo do contágio, nós estamos tratando essas pessoas como as pessoas no tempo de Jesus tratavam os leprosos. Nos afastando, fugindo delas, quando na verdade o que elas precisam é de compaixão, de carinho, de amor e de alguém que diga: olha, eu estou junto com você, no seu sofrimento, nas suas dificuldades. E nós queremos que vocês também sejam purificados dessa doença. Desde que Jesus toque essas vidas, ore por elas, peça a Deus por cada uma delas. E quando temos esse encontro com Jesus, principalmente aquele leproso, quando ele tem esse encontro com Jesus e Jesus toca na sua lepra, você pode imaginar, você pode ouvir a agonia do leproso nessa pergunta. Você pode ouvir a sua angústia mental, a sua angústia emocional. Ele estava cansado de ser tratado como lixo. Ele estava cansado de ser rejeitado e de ser desprezado pelos outros. E não apenas os que estão doentes, mas aqueles que ficam doentes por causa do medo das doenças. Quantas vezes você também se sente desprezado? Quantas vezes você também se sente rejeitado? E quantas vezes as pessoas te trataram como leproso? E você se sente maltratado, se sente desprezado, se sente ignorado pelos demais. Então nós vamos ver a compaixão de Jesus por nós. Essa compaixão de Jesus por nós mostra que Cristo, ele está disposto a ouvir o nosso clamor. Os nossos desafios são maiores do que os daquele leproso? A nossa angústia é maior do que a daquele homem? A nossa ansiedade, a nossa preocupação, a nossa tristeza é maior do que o do leproso? O nosso isolamento, a nossa doença, o nosso medo, a nossa insegurança é maior do que a daquele leproso? A nossa raiva, as nossas frustrações são maiores do que a dele? É claro que não. Aquele homem estava no fundo do poço.
E se Jesus fez por ele, se Jesus ouviu o clamor daquele homem, com certeza ele também ouvirá o nosso clamor. Se Jesus fez por ele e por tantos outros, ele também fará por mim e por você. Ele vai ouvir o nosso clamor. Em segundo lugar, Jesus, ele está disposto a tocar a nossa vida. Não importa o que você tenha, ele vai tocar a sua vida. Ele vai abençoar você. E quando você vem a Jesus com fé, com humildade, quando você entrega a sua aflição ao Mestre, e quando você diz, Senhor, se tu quiseres, podes curar-me. Ouça a resposta de Jesus. Deixe que essa resposta ecoe na sua mente, no seu coração, nos seus ouvidos. E ouça Jesus dizendo, eu quero. Eu quero. Deixe que ele remova as suas feridas. Você não precisa ter uma lepra, você não precisa ter o Covid, mas você pode ter outras feridas. Talvez feridas que não estejam aparecendo no seu corpo, mas estão lá na sua alma, estão lá no seu coração. E você pode, nesse momento, colocar as suas dores, as suas angústias e as suas feridas para o Senhor Jesus e dizer para ele, Senhor, se tu quiseres, pode curar-me. E ouça mais uma vez a resposta de Jesus para você. Ele vai dizer, eu quero. Eu quero. Ele vai restaurar a sua comunhão com o Pai Celestial. Vai restaurar a sua comunhão com Deus. E ele vai te transformar internamente e externamente. Ele não vai mudar você só por fora. Ele vai mudar você por dentro e por fora. A ponto de você irradiar através do seu olhar, através do brilho no seu rosto, a luz que está dentro de você. Então você deve, nesse momento, sentir as mãos de Jesus sobre você, te erguendo nessa hora, quando ele está dizendo para você, levante-se agora, receba a restauração, receba a cura. Eu quero que você seja curado de todas as suas feridas, de todas as suas dores. Sejam externas, sejam internas. Sejam feridas físicas ou feridas emocionais. Sejam feridas no corpo ou feridas na alma. Eu quero limpar todas elas. Por isso, nesse momento, deixe que Jesus toque a sua vida. Deixe que Jesus toque você. E sinta as mãos do Mestre te erguendo nesta hora para viver uma nova vida na presença de Deus. E você então vai sair desse isolamento social. Não um isolamento social imposto talvez pelo governo, mas um isolamento social criado por você mesmo. E você está pronto para sair desse isolamento, para viver uma nova vida com o Senhor Jesus. Eu quero deixar para você as palavras de Mateus, capítulo 11, versículos de 28 a 30. Quando Jesus faz um convite a todas as pessoas que estão sentindo o peso da dor, das perdas, das enfermidades, o peso desta vida. E ele diz assim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vá até Jesus. Ele quer abençoar você. Ele quer curar as suas feridas. Quer sarar você para que você viva uma nova vida
na presença do Senhor. Que Deus abençoe você neste momento, receba sobre a sua vida a graça e a bênção do Senhor.